Hello, people! Domingo, dia 31 de março, foi o dia de rememorar a ditadura militar. Note-se aqui que eu disse rememorar, porque a gente precisa lembrar das coisas, mas nem tudo precisa ser comemorado. A ditadura militar é uma dessas coisas que não tem que ser comemorada. Dia 31 de março de 1964 foi o dia que os militares resolveram dar um belo golpe e transformar este lindo país que vos acolhe em uma ditadura militar por mais de 2 décadas. Sim, foi golpe e sim teve ditadura, tá, gente? Assim, só pra ficar claro. Se você acha que não, vamos sentar e vamos conversar, porque alguma coisa está errada. Algo de errado não está certo. Hoje eu quero vir aqui trazer para vocês uma lista com filmes de terror que foram produzidos durante a ditadura militar. Uma coisa que eu sempre ficava pensando, como será que era feito cinema naquela época, né? E aí a gente vai estudar e a gente descobre como é que eram as coisas feitas. Eu descobri várias produções da época. Eu não vou me aprofundar muito aqui neste vídeo, né? Porque esse vídeo não é sobre isso. Mas falar um pouco aí de como eram as coisas na ditadura militar para o cinema. Assim, bem por cima, superficialmente. Se você quiser saber mais, deixa aqui os seus comentários que a gente vai conversando. Eu não vou aprofundar isso no vídeo, mas a gente conversa, a gente pode conversar. Deixa também um like aqui, né, pra ajudar o canal a crescer, pra ajudar o calor que tá com uma luz quente aqui na minha cara. Jesus Christ. Em 1969, o governo criou a Embrafilme, que era uma empresa que apoiava o cinema nacional. E os filmes feitos pela Embrafilme eram filmes pensados para serem comercialmente disputados, não é mesmo? Filme que ia pra gringa, filme assim, filme comercial, era isso. Os caras queriam vender, queriam ganhar dinheiro com o cinema. E apesar do governo tentar dar certa liberdade aí pras produções, né, ainda era um governo militar, então os malucos metiam o bedelho lá mesmo, né? Algumas coisas eles tiravam, falavam isso aqui não pode ter, isso aqui está errado, isso aqui vai confundir, isso aqui não pode. E aí as pessoas que tinham ideias de filmes que não eram assim tão comerciais, né, o que elas faziam? Elas se juntavam e faziam um filme sem dinheiro. Era isso que as pessoas faziam, é isso que as pessoas fazem até hoje. E aí tinha a cena independente, né? É daí que vem os filmes de terror. Porque filme de terror as pessoas acham que não vende. São burras, porque vende muito. E esses cineastas que faziam esse tipo de filme, eles acabaram se juntando em um lugar na cidade de São Paulo que ficou conhecido como Boca do Lixo. Boca do Lixo que nos anos 90 passou a ser conhecido como Cracolândia. E a Boca do Lixo tinha tudo que era filme que os malucos não queriam produzir, né? Mas ela ficou conhecida principalmente pelas pornochanchadas, que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, não é mesmo, minha gente? Brasileiro que não ouviu falar de pornochanchada tem que nascer de novo, porque nasceu errado. Mas também era palco para vários filmes de terror. Muitos filmes de terror foram produzidos na Boca do Lixo. Muitos cineastas ficaram conhecidos na Boca do Lixo, inclusive um dos maiores deles do cinema de horror brasileiro, que é, você sabe, eu sei, você sabe que eu sei, José Mojica Marins, também conhecido como Zé do Caixão. Então, por isso, o primeiro filme desta lista é dele mesmo, maravilhoso, senhor José Mojica Marins. O Mojica, ele viajou ali na dele e criou um personagem de terror tipicamente brasileiro, que era um negócio que faltava, que a gente não tinha. Ele catou um cara que era todo excêntrico e ele zombava das crendices populares brasileiras, que são muitas, não é, minha gente? Brasileiro, para ter uma crendice, é assim, 2 palitos. Não pode ver uma crendice que já agarra pra ele, né? O Mojica foi lá e fez o quê? Criou o Josefel Zanatas, que é Satanás ao contrário, tá? Se vocês não estão ligados. Também conhecido como Zé do Caixão, que era um agente funerário que zombava do sobrenatural, zombava do espiritismo, zombava da macumba, zombava do cristianismo, zombava de todo mundo, ria na cara da sociedade. E o primeiro filme que eu quero falar aqui nessa lista é o filme Esta Noite Encarnarei o Teu Cadáver, que é, na verdade, o segundo filme que o Zé do Caixão aparece. O primeiro filme é A Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma, mas ele foi produzido antes da ditadura militar, então ele não pode entrar nessa lista aqui. E também tem um negócio aí que é raro de se acontecer, mas o segundo filme é melhor, por incrível que pareça. Esta Noite Encarnarei o Seu Cadáver é o filme que consolida a carreira do José Mojica Marins e trouxe aí uma renovação para o cinema brasileiro.
Inclusive Glauber Rocha aí, cinéfilos de plantão, aplaudiu de pé o filme do Mujica. Mas, né, como a ditadura estava ali já acontecendo, esse filme foi lançado em 1967, tá? A ditadura começou em 64, então já tinha ali um rolê. O filme passou pela censura, né, obviamente. No final do filme, o Zé do Caixão leva uns tiros e morre, e nós tá ali agonizando, e vem um padre e diz pra ele que ele tem que se arrepender dos pecados dele, tem que pedir perdão pra Deus e não sei o quê. E ele responde ao padre: não creio. Não creio, querendo dizer que ele não crê em Deus, que ele não vai se arrepender de porra nenhuma, porque ele não acredita nessas porra tudo. E aí, quando passou pela censura, o censor virou e falou: ai, mas isso aqui, rapaz, atenta contra as moral e os bons costumes da sociedade tradicional brasileira cristã. Isso aqui vai ter que sair. Aí ele teve que fazer o Zé do Caixão se arrepender, teve que fazer todas essas pataquadas que os homens queriam, porque senão o filme dele não era exibido e não sei o que, e fez, e tudo bem. E temos aí hoje um dos grandes nomes do terror brasileiro, que é o Zé do Caixão. O segundo filme que eu quero falar aqui nesta lista se chama Excitação. Que delícia. E foi dirigido pelo Jean Garret, que é um dos grandes nomes da Boca do Lixo também. E é um suspense sobrenatural, erótico e uou. Mas apesar do baixo orçamento e do apelo sexual característico ali do movimento da Boca do Lixo, esse filme, ele tem uma direção assim mega sofisticada. E aí eu caio no erro de chamar as coisas sofisticadas, que eu não gosto. Esse povo que fica falando que existe terror sofisticado, não existe. Não é bem sofisticado, mas ele tem um quê artístico a mais, assim, sabe? Ele tem uma pegada bem do giallo italiano, né? Que é os filmes do Dario Argento, aqueles filmes policiais e tal, e não sei o quê. E conta a história de uma moça, bem musa do verão, calor no coração. E ela se muda pro marido pra uma casa na praia. Só que aí o casal descobre que nessa casa da praia teve um maluco que se enforcou. E aí ela começa a ver o maluco, e fantasmas, e eletrodomésticos e funcionando sem querer, e aí o homem volta pra atormentar os seus sonhos e meda. Então fica aqui o segundo filme, Excitação, de Jean Garret, de 1976. E sabe o que tinha naquela época também? Os filmes que são chamados hoje em dia de terrir, que são aquelas gostosas comédias que usam elementos de terror para a construção da narrativa. Alguns são bons, outros dão vergonha, né, gente? E a Boca do Lixo tinha o seu especialista em terrir, olha só, não era apenas que fazia os filmes de terror, tinha um cara que só fazia isso, que era muito bom nisso. E ele se chamava Ivan Cardoso. E o filme dele que entra para essa lista é o primeiro produzido em 1970, que se chama Nosferatu no Brasil. E é isso mesmo que você tá pensando, é o vampirão ali passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, de sunga, pedindo carona nas esquinas, bem vampirão mesmo. E inclusive este vampiro foi interpretado pelo Torquato Neto, que também é personagem de uma das minhas músicas preferidas, que se chama Cajuína, e é do Caetano Veloso. Procurem essa música, por favor. Esse filme rende bastante risada aí pra quem assiste, né? Porque, gente, que coisa maravilhosa, que ideia linda, né? Botar um vampiro no meio do Rio de Janeiro ali, louco. E eu deixo aqui um chorinho também para vocês, nessa mesma pegada de terrir, assistirem ao filme Bacalhau, que é uma paródia do filme Tubarão, do Spielberg. O brasileiro tem uma criatividade que precisava ser estudada. Então fica aqui o terceiro filme da lista, Nosferatu Brasileiro, de Ivan Cardoso, de 1970. O próximo filme é para você que acha que o Brasil não tem um estilo gótico aí de filmes de terror. Fomos enganados. As Filhas do Fogo, do Walter Hugo Cury, é um filme que nem parece brasileiro, assim, de tão um negócio diferente do que o povo brasileiro costuma fazer. Inclusive ele é filmado lá no Rio Grande do Sul, né? E tem todo aquele, né, as neblinas das serras gaúchas e não sei o quê. Eu já falei desse filme, inclusive é um dos primeiros filmes que eu falei aqui no canal do Terror de Quinta. Vou deixar aqui nos cards, vocês vejam aí se quiserem se aprofundar. Mas é a história de um casal de meninas, olha só que precursor, não é? Que elas vão até a casa de veraneio da mãe delas, de uma delas e não sei o quê. E aí lá elas descobrem umas parapsicologia e os mortos voltando e você fala, Jesus, o que está acontecendo? Fica aí
a dicona de filme de terror produzido durante a ditadura militar, As Filhas do Fogo, de Walter Hugo Cury, de 1976, será? De quando que é? De 1978. Como quase não tinha filme de terror produzido pela Embrafilme, eu pelo menos não conheço nenhum, se vocês conhecem, por favor, deixem aí, né, um recado. O último da lista aqui também é um filme da Boca do Lixo. E eu já aviso aqui, né, acho que eu já falei, mas deixo aqui, reitero, que os filmes da Boca do Lixo, quase todos eles têm mulher pelada, tá, gente? Tem erotismo, tem umas cenas ali meio sensuais, então se você não gosta dessas coisas, não assista, mas assista, porque são filmes muito bons. Alguns, tem uns que são péssimos. E o último filme desta lista, eu fiquei ali em dúvida entre qual colocar e não sei o que, mas eu decidi colocar de novo ele, rei dos nossos corações, José Mujica Marins. Porque é o filme muito genial, vou falar pra vocês por quê. É o filme Exorcismo Negro, de 1974, e dessa vez José Mujica Marins não está interpretando o Zé do Caixão, olha só que milagre. Ele está interpretando quem? Ele mesmo. Tcharam! Ele vai pro campo, né, porque ele precisa ali escrever o roteiro para o seu próximo filme, precisa de um tempo de descanso, da mente livre, não sei o que, então ele vai para o campo para conseguir escrever esse roteiro, mas como paz de espírito é coisa pra panaca, os bagulho louco já começa a acontecer, né, logo de cara esse chega, já começa as possessões, os negócios, você vai, rapaz, tá bom então, né? É um filme cheio de fenômenos sobrenaturais, de exorcismo aí, como o próprio nome diz, não é mesmo? E é engraçado que a gente vê que o José Mujica, ele tem uma reação muito diferente da reação que o Zé do Caixão tem com o sobrenatural. E tem altas cenas de possessão louca, de criador e criatura. E é um dos filmes mais bem desenvolvidos do diretor. Então assistam Exorcismo Negro, filme aí de 1974, e é o que finaliza a nossa lista terror de quinta de filmes produzidos na ditadura militar. Filmes de terror, tá? Só pra ficar claro. Vocês se inscrevam neste canal aqui se vocês gostam de coisas de terror e blá blá blá. E não precisa gostar também, tá? Porque a gente conversa de outras coisas e não sei o que. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Comentem aqui embaixo também mais filmes que vocês gostam dessa época aí dos anos 60, 70 até o meio dos anos 80. Comenta aí pra gente conversar e pra gente conhecer cada vez mais filmes e blá blá blá. Adiós. Não sei porquê, mas estou com músicas dos Backstreet Boys in my head. Eu esqueço sempre, eu confundo a meia-noite, esta noite encarnarei o seu cadáver. Bem ali no meião, né, da ditadura militar, pá, o cara vai lá, mete umas tetas. É, invasão. E dessa vez, o José Mujica Marins